Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais um Opções for Dummies. A gente vai iniciar aqui agora o capítulo de número 3. Para mim, um dos capítulos mais importantes que tem. Vocês observam aí que a gente fez algumas mudanças no canal, né? Quem está acompanhando o canal já percebeu isso e a gente vai aprimorando ele passo a passo. Veja bem, esse capítulo é muito importante, porque nesse capítulo nós vamos estudar uma variável que é muito importante, que é a volatilidade. E o que é a volatilidade? A volatilidade nada mais é do que a variação, né? A variação que você tem de preço no ativo. E nós veremos aqui nessa apresentação que a volatilidade é primordial para o cálculo de diversos parâmetros, tá bom? E inclusive ela permite você fazer, por exemplo, o cálculo das gregas, tá? Então, é muito importante o conceito de volatilidade. Como eu faço para calcular a volatilidade, né? Como eu tenho esse exercício de calcular a volatilidade? Bom, em primeiro lugar, é importante entender em que grupo de pessoas você se inclui. Se simplesmente você quer usar um aplicativo, existem diversos sites pagos que fornecem a volatilidade de forma pronta para você. Então, você teoricamente não precisa reinventar a roda, tá bom? Ou se você quer se aprimorar um pouco mais e ser aquela pessoa que tem um domínio maior nesse contexto de opções. E dessa forma você pode permitir com que você mesmo faça o cálculo sem ter que ficar dependendo de sites pagos. Eu optei por essa segunda etapa. E pensando nessas pessoas que não querem somente o acesso aos sites pagos, eu vou bater um papo com vocês, tá? Lembrando que na apostila que nós temos, estamos confeccionando com um texto, tem o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, está tudo lá. E vocês podem, inclusive, ver os caminhos, tá bom? Para se chegar ao cálculo dessa volatilidade implícita, né? Que difere da volatilidade histórica, como a gente vai ver. Vamos em frente. Então, vamos dar uma olhada na volatilidade, né? No cálculo da volatilidade. Vou puxar essa minha planilha, tá bom? Cálculo da volatilidade implícita. Eu criei uma aba, tá? Que permite você fazer esse cálculo. Eu peguei, por exemplo, a Magalu F300, tá? Não falei nem da 400, que ficou extremamente longe do destaque. Aliás, como a Magalu apanhou esses dias, né? Então, o preço da ação coloquei como fechando 2,90, o strike de 3, vencimento da, da call, né? E a gente observa aqui com a taxa de juros como está, o preço, né, o prêmio da opção, e observe que através de uma análise de cálculos, tá bom? Que estão disponíveis para você no link da apostila lá do Excel, eu confeccionei uma planilha e você observa uma nítida convergência, tá? Vamos guardar esse número aqui, tá? 88,36, esse númerozinho aqui, tá bom? Ele será útil para a gente usar como elemento comparativo. Aqui eu usei a minha planilha, a minha base de cálculo, e a partir daí, com as regrinhas que eu disse para vocês, nós podemos calcular a volatilidade implícita. Tudo bem? Que difere da volatilidade histórica do papel. Vamos ver essa outra planilha. Essa outra planilha eu usei um outro link lá que ensina como você calcular a volatilidade histórica, baseado nos pregões que você vai escolher. Essa lista é fácil, você pode pegar de qualquer base de dados que você tem, tá bom? Que tem histórico de cotações, vê o histórico das cotações, coloca nessa planilha e lá tem uma regrinha muito simples que está lá nas opções, no nosso apostila de opções, explicando como é que faz os cálculos, né?
baseado na variação de fechamento, baseado nessa relação entre o preço entre as máximas e mínimas, tá bom? E você vai fazendo umas contas e você chega até um valor, tá, de volatilidade. Eu já fiz essas conferências, ambos os modelos convergem, tá? Então é possível você calcular a volatilidade histórica, tá? Mas vamos voltar ainda para uma outra questão, tá bom? Vamos voltar ainda para as cotações de volatilidade, como eu já havia dito para vocês. Vamos pensar então aqui. Aqui você tem algumas para o ativo de Magalu, tá? No site de opções.net.br, sem nenhum conflito de interesse, eu já estou passando para vocês o caminho das pedras. Você consegue facilmente ter acesso aos valores de volatilidade para as diversas opções, tá? ATM, ITM e OTM que vocês já viram no capítulo 1 e 2, o que é que significa, não é? Cada um desse tipo de opção. Então, baseado nisso, você consegue chegar no nível de volatilidade, né? Por exemplo, vamos entrar aqui. Histórico de volatilidade implícita. Vamos ver aqui, histórico de volatilidade implícita. Vamos voltar aqui, né? Como eu estava dizendo para vocês aqui, o caminho para você chegar até Magalu 3, os ativos. Então vamos lá, chegar em Magalu. Vamos ver um panorama. Pronto. Clicamos no panorama e aí nós temos acesso à volatilidade implícita histórica. Lá na apostila eu disse para vocês que é possível você comprar e vender volatilidade, mas você não compra como um ativo de ação ou uma opção. Esse conceito, gente, é muito legal, está bem explicadinho na apostila, mas em linhas gerais, eu vou dizer para você que você, através no momento onde, vamos ver aqui direitinho no gráfico, se a volatilidade histórica em azul aqui está muito alta, certo? A volatilidade histórica está muito alta. Volatilidade implícita, que é a instantânea, está muito baixa. Significa que é uma boa oportunidade para você fazer uma compra, tá? Vamos ver um outro cenário aqui, onde a volatilidade implícita, por exemplo, no dia 10 de maio de 22, estava muito, muito, muito alta e a histórica mais baixa. Então, o que você acha que é estratégico para você nesse momento? Se você tem a volatilidade implícita instantânea alta e a histórica baixa, está no momento de vender. Porque você vende quando o preço de algo está no topo, quando o valor, né, quando está no topo. Então você venderia. E eu explico na apostila que esse seria o exato momento onde você poderia fazer uma transação envolvendo uma opção para você fazer essa compra, tá certo? De volatilidade, tá bom? Desculpa, essa venda de volatilidade, porque no caso aqui é uma venda, porque você está vendendo no topo, tá? Aqui você está comprando no fundo, comprado com valor histórico, né? E aqui você está vendendo no topo, tá? Então esses conceitos são fundamentais para você entender o que é uma volatilidade histórica, o que é uma volatilidade implícita e como manipular elas para fazer uma operação que é aplicada, por exemplo, para tesourarias do banco, tá? Eu estou fazendo aqui um jeito bem simples, que nunca me ensinaram, não me ensinaram assim, tá? Para eu entender isso foi preciso muita dificuldade. Mas porque assim, como eu calculo, como eu obtenho essa tal dessa volatilidade para eu comprar e vender? Eu não sabia onde eu tinha acesso a essa informação. A informação estava lá o tempo todo e somente através da leitura, da aquisição de conteúdo foi que eu consegui me desenvolver nesse sentido, tá bom? Então, a gente já observou isso então com bastante clareza, tá? Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, nós vimos aqui como
calcular a volatilidade nas opções, tá certo? Nós vimos isso. Nós aprendemos também o que é a volatilidade, como aprender a calcular a volatilidade implícita, mostrei para vocês aqui, né, de forma muito precisa, mostrei a planilha no Excel. Expliquei a vocês também um conceito de volatilidade histórica, o que é isso, tá bom? Mostrei que é possível calcular a volatilidade implícita, tá bom? Por um método recursivo, tá joia? Então, tudo isso ficou demonstrado para vocês naquela planilha que eu fiz no Excel. E que para aquelas pessoas daquele grupo que eu falei que querem aprender a pescar, não querem só pegar o peixe pronto para comer, eis aí o momento. E vou mostrar aqui agora um dado interessante, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui um dado bastante interessante. Eu vou mostrar a vocês que o cálculo feito pela minha planilha, que eu pedi para vocês guardarem aquele número, né, da volatilidade implícita lá de 88,3691, tá certo? Como ele converge, por exemplo, com o valor obtido pela calculadora para aquele ativo. Então, essa é uma calculadora também do site do opçõesnet.br. Eu botei o ativo em Magalu F, a gente fez a conta juntinho lá e observou que quanto deu o valor, exatamente uma convergência, né, do mesmo valor que a gente tinha obtido pela planilha, né, valor bastante próximo, tá bom? Então a gente tem esse grau de convergência é muito interessante para nós entendermos de uma maneira mais clara que a gente pode calcular a volatilidade implícita, tá bom? E a partir daí a gente chegar a outras contas que são importantes, tá bom? Como eu vou mostrar para vocês aqui, a partir do cálculo da volatilidade implícita, quando eu coloquei aqui a planilha já se realimenta automaticamente, eu obtenho, por exemplo, para a call que eu estou analisando aqui, os valores da delta, gama, vega, teta, tá bom? Tudo direitinho, como havia dito para vocês. As fórmulas são um tanto duras no começo, mas vale muito a pena você se debruçar, ver as fórmulas para entender o processo, tá joia? Porque você, a partir disso, você consegue ter um entendimento muito mais amplo, tá? Mas vamos seguir na nossa apresentação. Essa aula é uma aula um pouquinho densa, mas tem conceitos que são fundamentais para nós entendermos. Então, vamos lá. Vimos que a calculadora Black-Scholes, né? Black-Scholes, esse nome vem do nome dos pesquisadores, né? Prêmio Nobel, que descobriram uma maneira de fazer a precificação e ganharam o Prêmio Nobel por isso. Tá? Os sobrenomes deles são o Black, o Scholes e o Merton também fazem parte dessa premiação. Eles foram brilhantes ao criar uma maneira de você precificar a ação. Desculpa, a opção. E a gente vai falar também no IQ. O que é esse IQ, esse índice de qualidade? Vamos bater um papinho também sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos olhar o que é esse tal de IQ, tá? O IQ nada mais é, tá, do que o índice de qualidade de uma opção. Nós estamos vendo aqui diversas opções. Eu peguei, por exemplo, a Magalu F300. Ela tem um IQ, no momento, tá bom, de 2,3750. Ela avalia a quantidade de pessoas que são compradores, ou seja, são os titulares, versus a quantidade de lançadores. Eu obtenho isso via o site, tá bom? Via o site do IQ3, tá? IQ3 não, desculpa, IQB3, tá bom? E aí, através desse site, você consegue, IQB3, você consegue ter o índice de qualidade das opções. É um site muito legal. Você também consegue obter a mesma coisa, com a mesma informação dentro do site da B3. Mas eu gosto daqui porque já tem os ativos mais rápidos, acho que a pesquisa é mais rápida do que no site da própria B3. Então, você tem aqui os titulares, os lançadores, quantas posições estão cobertas, quantas posições estão travadas e quantas posições estão descobertas, tá?
Essas informações estão disponíveis lá no site da B3, tá ok? Mas é uma maneira muito interessante que você tem de definir o índice de qualidade de uma opção. Por que esse índice de qualidade é importante? Opções que têm índice de qualidade muito alto significa que você tem uma falta de proporcionalidade entre o número de titulares e de lançadores, tá bom? Então, digamos que você tem uma grande quantidade de opções, tá? Você tem uma opção e você tem um lançamento para 1.000 titulares. Seu IQ vai dar muito, muito distante de um, certo? Se o seu IQ vai dar muito, muito distante de um, tá certo? Você tem uma quantidade, um lançador, tá certo? Para muitos titulares, para 1.000 titulares, vai dar um índice de Q de 1.000. Então, você fica tem alguma coisa esquisita por aí, tá? Vamos explicar melhor na, no nosso Keynote, aqui nossa aplicação, nossa apresentação, a gente vai ver se entendeu melhor nas dicas que eu vou dar para vocês. Vamos ver aqui isso aqui de uma forma melhor. A gente vai bater um papo sobre Q, que é esse índice de qualidade. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no IQ, na dica final dessa apresentação, que eu queria mostrar para vocês, é o quê? Primeira coisa, quando você vai fazer. Se você lida com a opção, você tem que operar com a tendência. Se você está com a call, você tem que estar comprando numa tendência no mercado de alta. Se você está comprando uma put, você tem que pensar no mercado em tendência de baixa, tá? Para você ter êxito. Mercados em congestão, pule fora. Lembrando que tendência no mercado, segundo pesquisadores do mercado financeiro, ela não ocorre na maior parte do tempo, tá? A maior parte do tempo o mercado opera de maneira congesta, tá ok? Então a primeira dica que eu digo para vocês é fuja de opções com alta volatilidade e também com IQ muito acima de 1, tá certo? Por quê? Por que isso? Porque se eu tenho um lançador, eu sou um banco, vocês compram, eu sou o lançador. Eu vendi para vocês opções, tá? E considerando vocês aqui, eu sou sardinha, tá? Eu digo isso. Mas aqui nesse exemplo, faz de conta que eu sou o banco. E vocês são a sardinha. Então, eu vendi para 1.000 de vocês. Significa que o meu IQ está em torno de 1.000, né? Porque a proporção titular e lançador está de 1.000 para 1. Desconfie disso, tá joia? Outra coisa também, desconfie se você tiver muita coisa, muito volume financeiro para muita posição descoberta. Isso não é salutar, tá joia? E vocês vão entender melhor o que o IQ quer dizer também no seguinte sentido. Digamos que eu sou banco, certo? Eu estou apostando muito, eu tenho mais, eu tenho força de capital. Você é um grupo assincrônico, você não conversa com as 1.000 pessoas, tá certo? Vocês não para determinar preço, mas eu como banco, eu vou agora vender, né, a opção. Se eu estou lançando vendendo a opção, eu posso simplesmente manipular o preço para fazer com que esse preço se torne muito, 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 muito mais atrativo, entendeu? Para o tipo de negócio que eu estou fazendo. Então, o tubarão pode atuar quer comprando calls, tá? No caso aqui, vamos pensar, quer vender no calls, quer manipulando um ativo, tá certo? Porque se eu estou lançando, eu quero que essa opção despenque o valor, não é? Para vocês que terem comprado de mim caro e eu vender essa opção barata. Será alguém já viu esse filme? Diversas vezes, né? Com Cogna, Via Varejo. Quem está no mercado financeiro há mais tempo viu tudo isso acontecer, tá? Pagaram um preço altíssimo, um prêmio alto para a opção e a opção simplesmente virou pó, tá certo? Quem ganhou com isso? Quem vendeu. Tá bom? E você há de convir comigo que uma tesouraria do banco tem muita, muita possibilidade de fazer isso. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Esse capítulo é muito importante, mas na apostila eletrônica tem tudo isso lá para vocês, de forma mastigadinha, para vocês pesquisarem, inclusive com as sugestões
de busca dessas informações, tá? Na volatilidade histórica, essa que eu mostrei para você de forma rápida, é só você fazer uma pesquisa no Google que vocês vão achar mil e uma formas de ensinando como é que você fazem o cálculo usando uma planilha eletrônica, por exemplo. Tá? A volatilidade implícita, se você gosta de Python, que é uma linguagem muito usada no mercado financeiro, com as suas várias bibliotecas, você pode calcular a volatilidade implícita. Eu prefiro o Excel porque eu acho bem prático, né? No caso aqui, eu não usei nem Excel, estou tinha que fazer propaganda do Google, né? Tá bom? Porque eu usei planilhas do Google, tá joia? É, Meu objetivo aqui não é vender sistema, essa planilha eu fiz para uso próprio, tá bom? E é assim que como vocês, espero que vocês construam a de vocês, tá bom? Queria finalizar essa apresentação, né? Pedindo a vocês o apoio para que deem curtidas no site, abra esse coração, tá bom? É muito importante para mim, a gente que trabalha promovendo conteúdo para vocês, a gente gosta de ter esse feedback, né? Acho que não é pedir muito para cada um de vocês que o faça. E, por favor, visite o nosso canal do YouTube. Então, me despeço, meu povo, galera. Deixo um grande abraço para vocês, tá? Um beijo na família de vocês. Fiquem bem, tá bom? Mantenham a serenidade nesse momento que o mercado financeiro está passando, ok? E lembrar que dias melhores virão, mas que antes de tudo que permaneçamos vivos, tá bom? Tá bom para quem está vendido, né? Tem sempre isso, né? Tem sempre normalmente duas pontas, a ponta comprada e a ponta vendida, né? Para quem está vendido está uma delícia, mas para quem está comprado está sofrendo um pouco. E essa é a visão que eu digo sempre. E outra que eu digo muito importante que a gente terminar esse nosso vídeo é que ao entrar no investimento, nunca subestime a ponta que está do lado oposto ao seu. Ou seja, se você está comprado, não subestime o vendido achando que agora eu vou tirar dinheiro em cima dele, tá? Pensa, reflita, por que isso está acontecendo dessa forma? Será que eu estou tomando a melhor estratégia mesmo para fazer uma compra nesse momento? Tá ok? Grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e aproveitem, espero que aproveitem o material. Ele foi feito com muito carinho para todos vocês.